da vida em Deus e de Deus. Deixar de olhar as aparências, que essa é uma das coisas mais bonitas que eu vejo. Essa é uma das coisas mais bonitas que eu vejo, da entrega a Deus. E eu vejo que esse é o maior sinal que nós também podemos dar como conversão. Que é olhar a vida não mais com aqueles olhos da carne, mas olhar a vida agora com os olhos da fé. O que tanta gente não consegue enxergar, pessoal. O que tanta família vai continuar a não conseguir enxergar, eu tenho certeza que você vai a partir desse encontro, a partir desse retiro. Porque agora você vê a vida, você vê a família, e você vê principalmente, e aí que Jesus está chamando a atenção de Pedro, os sacrifícios, os sofrimentos, as cruzes do dia a dia, com o olhar de Deus, com o olhar espiritual, com o olhar que é auxiliado pelo Espírito Santo, com o olhar de um amigo, de uma amiga de Jesus, com o olhar de alguém que toma posse da condição de ser filho e filha de Deus. Pedro tem a dificuldade de ver o sofrimento, aquilo que Jesus vai passar, para que possa chegar à cruz, à glorificação. Jesus é isso que diz: Pedro, sai de mim, Satanás, você não consegue ver a vida segundo os olhos de Deus. Quantas famílias se autodestroem, nem digo que são destruídas por fora não, mas se autodestroem porque infelizmente fogem do sacrifício, fogem da cruz, fica deixando, né, aquela conversa, aquele diálogo entre marido e mulher, aquele momento de colocar os pingos nos is, vai deixando essa conversa para depois. Vai acontecendo as coisas dentro de casa, amanhã eu converso com ele, agora eu estou com coragem de conversar com meu filho, com a minha filha, e vai protelando, vai deixando para mais tarde, e quando vê é um vulcão que explode dentro de casa, e aí um não consegue mais conversar com o outro, um não consegue mais amar o outro, é só uma família de aparências, e parece ser brincadeira. Talvez é até difícil a gente entender isso por causa da caminhada que a gente tem de comunidade, a caminhada que a gente tem de igreja, mas dá sim de família que já se tornaram isso, famílias de aparências, porque fugiram das cruzes da vida, dos sofrimentos da vida. E nós vamos ver não somente Jesus falando no Evangelho para chegar à glória, e é isso, gente. Deixar Deus acontecer na vida da gente é aceitar sim o sacrifício. Até onde você está disposto, você está disposta a se sacrificar pela tua família. Agora perceba também que você já vem fazendo esse sacrifício, e é importante a gente perceber isso, porque para as coisas não serem simplesmente rotinas dentro da nossa família, rotinas dentro do nosso modo de ser cristão, não percebemos mais que o que fazemos, já fazemos por causa de Deus, já fazemos em nome desse amor que nos levou diante do altar, que nos fez ter os filhos e criá-los e cuidá-los em nome de Deus, dessas vidas que o Senhor pôs dentro desses lares, das famílias. Reconhecer esse sacrifício, gente, é importante, é salutar, porque aí a gente percebe que nós, já há algum tempo, nós estamos nesse caminho de Deus, que há algum tempo nós já estamos trabalhando com Deus. Quais são os sacrifícios que no dia a dia você faz pelo teu lar? É gostoso lembrar disso, faz bem para a alma da gente, para a família da gente, perceber o porquê nós fazemos tais coisas. Dê sentido ao teu sacrifício. Eu vejo que na palavra de Deus de hoje, Ele pede um tanto quanto isso daí. Porque quando a gente reconhece o porquê fazemos os sacrifícios que fazemos, a nossa conduta passa a ser a conduta sonhada, esperada, segundo o coração de Deus. É interessante que no final do Evangelho vai mostrar isso. É de acordo com a nossa conduta
acontecer um julgamento, céu ou inferno. Não é Deus que faz com que a gente vá para o inferno, ou de Deus é todo o mérito de ir para o céu. Ele nos deu aquilo que nós chamamos de fraqueza de Deus, que é a liberdade. E a nossa conduta, ela é resposta daquilo que eu fiz com a minha liberdade, é consequência da minha liberdade. E aí eu vejo, será que eu tenho construído no meio do meu lar, tenho feito do meu lar um pedacinho do céu aqui na terra? Ou será que o meu lar está um verdadeiro inferno? E aí percebemos a graça desse encontro e desse retiro, porque é uma oportunidade de escutarmos isso, de rezarmos isso, de cantarmos isso, e a partir dessa experiência aqui que nós vivemos, sair desse encontro, como eu disse, desse envio, dessa missa de envio, de encerramento desse encontro, e começar a fazer da minha família o céu. Ou tem alguém aqui que quer fazer da família o inferno? Deus queira que não. Você está entendendo porque na primeira leitura o profeta Jeremias, ele vai conversando com Deus, ele vai desabafar isso a Deus. E se prepare, porque é isso que acontece com aqueles que assumem a condição de filhos e filhas de Deus, de um lar como igreja doméstica, como de uma família, aqueles que assumem a sua família como um pedacinho do céu. É isso que acontece com aqueles que querem seguir a Deus. E é o que Jeremias está praticamente chorando na primeira leitura. Ele se tornou causa, gente. Você escutou, você leu? Ele se tornou causa de zombaria para os outros. E por que ele é zombado? Porque ele quer viver a palavra. Ele é zombado porque ele tem a coragem de não ser mais um no meio dos outros, igual a todo mundo. Ele é zombado porque escutou e quer viver e vive a palavra de Deus. É interessante a gente perceber, e graças a Deus Ele me dá essa oportunidade de perceber isso, de ver isso acontecendo, quando com um casal ou uma família da comunidade, às vezes é lá da catequese, da pastoral social, então vai ter uma festa na casa da família deles, e eles falam: padre, vamos com a gente para lá, para o churrasco? Opa, vamos lá, mais churrasco, né? Pode perder. O padre se atrasou hoje, não é por causa que teve churrasco, é porque teve baião de 2. Eu comi um pouco demais na casa dessa família, foi difícil. Graças a Deus o Dalmo é alguém perseverante. Cadê Dalmo? É alguém perseverante, foi tocando o celular do padre até escutar o celular, né, o barulho do celular. Como eu ia dizendo, a gente vai na casa de alguém com uma família de dentro da igreja, que faz parte da comunidade, e chega lá, a família não quer encher a cara, a família não quer falar mal de um outro parente da comunidade, parente deles. Aquele casal se vê até como... E eu percebo isso, porque padre tudo bem, padre, é difícil, né? O padre vai beber, não, a gente já oferece água, oferece refrigerante. Toma cuidado do que se fala perto do padre. Só que é difícil para alguns perceberem que a santidade que Deus pede a nós sacerdotes e a nós religiosas, Ele também pede às famílias, pede aos casados, pede aos jovens, pede para todos aqueles que são fruto do sopro de Deus, ou seja, todos nós que temos alma. E aí aquela família, a gente nota que no meio dos outros, ela é deixada às vezes até um pouquinho de lado. Ela não é muito bem compreendida. Ele ia falar assim: né? Quer tomar uma cervejinha? Não, obrigado. Depois você tem que ir à missa às 4 horas da tarde. Agora você é de igreja, né? Você virou santo. Acontece, gente. Se não acontece nessas palavras, uma vez tomando decisão pela pessoa de Jesus, pela palavra de Deus, você vai notar. Se não acontece, você que quer que a sua família, o seu lar, seja uma igreja doméstica, se prepare.
testemunha a primeira leitura, profeta Jeremias. Se prepare para a perseguição, se prepare para essas chacotas. Gente, a felicidade que você há de alcançar com o sofrimento de ser perseguido pela palavra de Deus, essa felicidade vai ser bem maior do que aquela sombrinha de mágoa que até possa surgir diante da perseguição de alguém. A alegria de quem é perseguido é bem maior do que a ação de perseguição sobre tua vida, se eu me faço entender. Por isso que no final desse encontro, na verdade dessa celebração de Rio, nós olhando para Jesus e para os sofrimentos de Jesus, junto com Ele somos convidados a unir também nossos sofrimentos, para que aconteça isso que aconteceu com o Senhor depois da cruz. É o desejo de Deus para com as nossas famílias, para com você, pessoalmente, para com você também. Esse é o desejo de Deus. A glorificação, a ressurreição do Senhor, essa vida nova que o Senhor depois ressuscitado mostra, o Senhor vive resplandecente mostra aos seus discípulos e discípulas. Essa é a expectativa de Deus para com as famílias que Ele constituiu. Vocês não se encontraram por acaso. Há um plano de Deus atrás disso tudo. E o plano dele, a expectativa é justamente essa: de serem com a vida de vocês, serem com a família de vocês, um testemunho que Jesus ressuscitou e está dentro da casa de vocês. Que Jesus ressuscitou e está presente no matrimônio de vocês, na educação dos seus filhos. Que Jesus ressuscitou e ainda reina e vai continuar reinando através de nossas famílias. Para isso acontecer, vale a pena todo e qualquer esforço, todo e qualquer sacrifício. Para isso acontecer, vale a pena continuar amando, continuar perdoando, continuar conversando com quem você ama dentro da tua casa, se esforçando, lutando, como disse também a segunda leitura, se sacrificando para que a palavra de Deus seja de fato esse manual de instrução da sua família, manual de instrução da sua casa. Você tem dúvida de alguma coisa? Vai se refugie na palavra, se refugie também no coração de irmão, partilhe com ele. Vamos ter essa coragem, peçamos de Deus essa coragem hoje para nós. Te pedimos de fato isso, Jesus, que nesse encontro nós possamos dar sentido a todos os sacrifícios que vivemos até aqui. Olha, gente, o Senhor ele me mostra aquela aliança, né? Sabe a aliança que vocês carregam de casados? De vez em quando essa joia é uma joia, é ouro, sinal do amor e da fidelidade de vocês. De vez em quando essa joia, como outras joias, e aí nós sabemos, ela precisa ser polida. Eu lembro que eu vi a minha tia polindo as joias da minha madrinha, e as pratas tinham que ferver uma água lá com uma coisa. E aquilo exigia, como acontece com os vasos sagrados, nós não podemos passar, olha aí, uma aula de liturgia, né? Comunidade de fidelidade, equipe de liturgia da fidelidade. Então nós temos aqui uma âmbula. Essa âmbula, ela é revestida com verniz, é passada uma camada de verniz nela, para que o latão fique protegido e para que ela brilhe também, seja assim bonito. Mas é claro que com o passar do tempo a gente vai pegando, né? Antes ainda de acontecer corrosão. Antes de acontecer a corrosão, nós, é claro, por causa do manuseio, vai manchando a peça. E não pode ser passado nos tramóveis, cal, nada disso. Tem que pegar mesmo a flanela e passar a flanela bem direitinho. Colocar força aí, sem produto nenhum, e passar a flanela. Se tivesse algum produto seria mais fácil.
mas tiraria o verniz, deixaria mais frágil a peça. É preciso esforçar para manter ela brilhando. Quanta gente tenta salvar o casamento, a família, com subterfúgios. Tenta encarar os desafios da vida de um modo mais prático, mais fácil. E hoje, quanto mais tempo vai passando, hoje, olha aí a sociedade que a gente tem. A sociedade é aquilo que é mais fraco, mais rápido, mais fácil. Diga aí, nós que temos os micro-ondas, né, das nossas casas, querer fazer aquela pipoca dentro daquela panela de fazer pipoca, o padre comprou esses dias uma daquela. E o sabor daquela, e até minha madrinha ensinava isso, né? Você fica batendo com os dedos na panela, falando nome dos outros, e aí a pipoca parece que estoura mais. E no fundo é um subterfúgio psicológico para a gente achar que não está demorando fritar e estourar aquela pipoca. Mas quanto tempo lá no fogão e é panela para lavar depois? Eita! Eu vou pegar aquela do micro-ondas, ponho lá, coloco os 3, 4 minutos, deixo estourando, eu pego o pacotinho, não tem que lavar nada. Estou lembrando até o Padre Léo quando falava sobre isso. Qual que será a mais gostosa? A do micro-ondas ou aquela da panela? Você vai ver a diferença. Apesar de ter que se esforçar mais, aquela é a mais saborosa. Infelizmente as pessoas têm ido sempre pelo caminho mais fácil. Desculpa se é o caso de alguém, mas é necessário que seja dito. Quantos casamentos não conseguem se sustentar porque tentam resolver do modo mais fácil a situação deles? E qual que é o modo mais fácil? Cada um para o seu canto. E o sacramento do matrimônio vem sofrendo o que está sofrendo, justamente porque estamos deixando que toda essa ciência, essa tecnologia, também entre nas coisas que diz respeito ao coração. E nós não podemos comparar a facilidade de um produto lá, de um algo elétrico, me fugiu o nome de um eletrodoméstico. A facilidade proposta por um eletrodoméstico, não podemos achar que podemos também propor para resolver os problemas do coração da gente, uma coisa diferente do que a outra. Por não sabermos essas diferenças, é que estamos fazendo tudo junto e queremos sempre o mais fácil. Quando fazemos a oração, ao terminar a homilia, o Senhor me mostrava justamente isso, uma aliança que precisa ser polida, cuidada, não do modo mais fácil, mas cuidada com sacrifício, sim, para que depois o brilho seja um brilho autêntico, para que não se afete o verniz material da tua aliança. Vamos deixar que nesse envio dessa missa de hoje, o Espírito de Deus, aquele que é interessante, quando cai uma poeirinha ali na mesa da gente, se faltar pano, a gente sopra. Desejo que o Espírito Santo continue desejando. Eu sei que não é agora que você começou a desejar isso, desde quando você começou a fazer esse encontro. Continue desejando que o Espírito de Deus sopre, tirando a poeira do teu casamento, sopre no teu coração, te encorajando a se esforçar, gente. Vale a pena se esforçar, se sacrificar por aquilo que nós amamos. Vocês sabem muito bem isso. Vamos pedir de Deus essa força que brota do coração dele. Pedro não entendeu nada do sacrifício de Jesus, mas Jesus sabia a importância daquele sacrifício. Vamos pedir que Jesus também nos ajude. No momento da tua comunhão, você vier receber Jesus Eucarístico, conversa com Ele. Senhor, o Senhor foi capaz de entender de um modo tão lindo os sofrimentos da vida. O Senhor conseguiu entender o sacrifício da cruz, a ressurreição que viria, a glorificação do Pai. Como é difícil para minha cabeça, como Pedro, Jesus. Eu também tenho dificuldade de olhar para o sacrifício da minha vida. Por isso quero te pedir nessa Eucaristia,
Me ajude a compreender com o teu coração o meu dia a dia, a minha família, até aquilo que comigo acontece. O Senhor que soube olhar além de sofrimento e sacrifícios, me ajude também a entender e a discernir o sacrifício que no dia a dia é necessário que eu faça para se chegar à glória tão desejada por nós e prometida por esse Deus que é nosso Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,